Se você é fã de culinária mexicana ou indiana, eu tenho certeza que você já se deparou com pimentas cada vez mais fortes, algumas que você nunca mesmo viu no Brasil. Porém, você sabe de onde elas vieram? Dado-se que por volta de 7.000 a.C., nós, como humanidade, começamos a cultivá-las. Existem registros tanto em tribos maias e astecas, quanto na China antiga e na Índia, onde já existia-se o cultivo das pimentas. Porém, a origem das pimentas ela ainda é algo um pouco controverso, já que por volta do período onde Confúcio esteve vivo, já existiam indícios que existia sim pimenta na Grécia. Entretanto, ela só se foi popularizar mundialmente com as grandes navegações, por volta ali de 1500, quando os portugueses faziam o périplo africano para chegar na Índia e comercializar os temperos deles, com um grande enfoque na pimenta, até a Europa. E diz a história que foi nesse périplo que Pedro Álvares Cabral se perdeu e acabou chegando na ilha de Veracruz, o que viria no futuro se chamar de Terra do Pau-Brasil, ou como hoje conhecemos, Brasil. Estrela na culinária brasileira e também na internacional, a pimenta é um alimento que consegue nos trazer inúmeros benefícios à saúde. Pela presença de diversas vitaminas e também de alguns compostos, como a capsaicina, ela consegue nos proteger de diversas doenças. A presença de vitamina C, por exemplo, faz com que seu consumo aumente as defesas do nosso organismo, melhorando o sistema imunológico, a pele, o humor, evitando problemas oftalmológicos, derrames e combatendo infecções. Já a vitamina E protege o nosso organismo contra doenças crônicas não transmissíveis, como o Parkinson e o Alzheimer. De acordo com diversos estudos, a capsaicina, que é um dos compostos presentes na pimenta, consegue induzir a apoptose, que é uma forma controlada de morte de células. E isso já foi testado em células cancerígenas, de mais de 40 tipos de câncer, como da bexiga, do rim, do pulmão. Além disso, a pimenta é um forte termogênico natural, o que significa que ela consegue aumentar a nossa temperatura corporal, possibilitando a queima de calorias. A capsaicina, ela também consegue aumentar a nossa saciedade e reduzir a ingestão de gorduras e de energia. Pela presença de antioxidantes, os radicais livres instáveis, que são responsáveis pelo aceleramento do envelhecimento celular, também são neutralizados. Através de um estudo realizado ao longo de 6 anos com mais de 22.000 pessoas, chegou-se à informação de que o risco de morte por doenças cardiovasculares é 34% menor em pessoas que consumem a pimenta do tipo chili. Pela presença de propriedades analgésicas, a inserção da pimenta na alimentação pode ser eficaz contra dores causadas por causa da osteoporose nas articulações, assim como alívio de inflamações, congestão nasal e problemas circulatórios. Uma análise realizada na Grã-Bretanha ao longo de 24 anos, com mais de 16.000 pessoas, descobriu-se que aqueles que comiam pimenta malagueta ao menos uma vez ao mês tinham uma taxa de mortalidade 12% menor do que aqueles que não consumiam. Isso levou os pesquisadores a acreditarem que o consumo de pimenta consegue prolongar a vida. Entretanto, o Serviço de Saúde Nacional do país alertou a população e disse para eles não dependerem da pimenta para tornarem seus hábitos alimentares mais saudáveis e sim terem uma dieta mais balanceada, mais equilibrada. Quando falamos de pimenta, algo comum são as pessoas relacionarem o fruto à picância, pois é a sua característica para o nosso paladar. Entretanto, o que a minoria sabe é que a capsaicina, substância responsável pela picância da pimenta na nossa boca, ela apenas afeta mamíferos. Aves, por exemplo, não têm receptores em suas línguas. E o mais interessante, isso é uma ferramenta evolutiva, pois aves também não têm dentes, não danificam a semente na hora de evacuar. Porém, nós, ao ingerirmos os frutos, acabamos por mastigá-los com nossos dentes, o que danifica a semente e pode causar uma perda na prole. Essa substância é interessante, pois muitas vezes quando um animal desavisado vai e come uma pimenta, ele acaba cuspindo e deixando o fruto próximo à árvore-mãe, o que aumenta na proliferação dessas sementes, dessas plantas.
Não existe uma recomendação certa de quanto de pimenta comer por dia. Entretanto, existe um mini consenso entre alguns especialistas que comparam uma quantidade entre 4 pimentas por dia como uma quantidade saudável. E eles mesmos também não recomendam o consumo em grande quantidade de produtos industrializados à base de pimenta, principalmente aqueles que não contam com pimenta in natura, pois além de agentes industrializados que podem ser até mesmo cancerígenos, você teria a combinação de fatores da pimenta como uma substância muito forte por si só, com uma grande concentração dela artificialmente, o que poderia causar irritações e inflamações. Porém, se ao ingerir pimenta, você acabou sentindo mal, sentindo uma espécie de azia, é recomendado que você beba leite integral, não água, pois a pimenta ela se dissolve em gordura, não em água. O consumo de pimenta, porém, ele é contraindicado caso o paciente tenha algum caso de hemorroida, fissura, lesão ou problemas do gênero em si, pois a pimenta ela pode acabar agravando a dor do paciente. A arnica é uma planta de origem europeia, mais especificamente da Europa Central, mas foi naturalizada na América do Norte. Acredita-se que seu nome vem da palavra grega tármicos, que significa que faz respirar, fazer respirar. Bom, ela é cultivada em solos rasos, entre fendas e rochas. Há ainda a arnica brasileira. Quando os europeus chegaram no Brasil, eles procuraram pela arnica, mas não encontraram. O que chamou a atenção deles foi o odor semelhante do óleo de uma planta. E assim eles descobriram a Lichnophora, que é da mesma família da arnica. Ela é encontrada no Cerrado de Minas Gerais, Goiás e Bahia. E assim eles começaram a usar essa planta porque ela tinha as mesmas vantagens e os mesmos benefícios da arnica. Isso porque as classes de substâncias responsáveis pelo benefício da planta europeia são as mesmas da brasileira. A classificação da arnica é reino Plantae, classe Syngenesia, ordem Asteralis, família Asteraceae, espécie Arnica montana. O que diferencia na arnica brasileira é só a classe e a espécie. A classe é a Magnoliopsida e a espécie é a Lichnophora. A arnica, ela é uma planta que possui flores e folhas. As flores da arnica normalmente podem assumir uma tonalidade amarelada ou alaranjada. E as folhas da arnica normalmente elas possuem uma textura peluda e macia. Além disso, a arnica ela pode atingir até mesmo 1 metro de altura. A arnica normalmente ela pode ser encontrada no continente americano, onde normalmente ela é cultivada e é mais fácil o cultivo dela. E a arnica ela é fácil de se plantar porque ela se adapta muito fácil nos solos arenosos. A arnica, além disso, ela é uma planta que apresenta uma finalidade e importância medicinal muito grande. Ela pode ser encontrada tanto em lojas de medicamentos naturais, quanto em farmácias, em forma de pomada, de gel, de chá, de óleo, de tintura e até mesmo de flores secas. Falando um pouco agora sobre a importância da arnica no meio medicinal, a gente pode dizer que a finalidade dela nessa área é muito importante, porque ela pode auxiliar no tratamento de machucados ao redor do corpo, picadas de inseto, contusões musculares e problemas também na articulação. Isso tudo acontece devido ao seu potencial anti-inflamatório e analgésico. A gente pode ressaltar principalmente 2 coisas presentes na arnica: os flavonoides e os taninos. Os flavonoides e os taninos são respectivamente complexos bioativos e substâncias orgânicas que apresentam, resumidamente, o papel de proteger a planta contra fungos, parasitas, os raios ultravioletas e qualquer outra coisa que pode apresentar um perigo para a sobrevivência da planta. Essas 2 coisas presentes na arnica são classificadas como polifenóis. São coisas que não são produzidas pelo nosso organismo, portanto, mas mesmo assim apresentam uma grande importância para nós. Portanto, a arnica, possuindo esses 2 componentes, apresenta uma grande importância para a gente na cura e no tratamento de alguns machucados e coisas do tipo.
Mas um detalhe muito importante da arnica é que ela não pode ser ingerida, porque mesmo ela apresentando esse caráter medicinal e auxiliando no tratamento de machucados, ela apresenta substâncias tóxicas que dentro do nosso organismo podem ocasionar em alguma intoxicação. Portanto, mesmo que ela esteja, por exemplo, na forma de chá, ele somente pode ser usado para fazer gargarejo, de maneira alguma ser ingerido. Do mesmo modo, a arnica, por exemplo, em formato de gel ou pomada, também não pode ser passada em ferimentos que estejam abertos ou sangrando, porque da mesma maneira ela pode ser absorvida para dentro do nosso organismo e também ocasionar em algum tipo de intoxicação. Ainda falando sobre os cuidados que a gente tem que ter ao utilizar a arnica, é que ela não pode ser também utilizada em crianças com menos de 12 anos, ou as mulheres grávidas também, porque ela pode ocasionar um aborto. Além disso, ela também não pode ser utilizada em mulheres que estão em fase de amamentação, porque a arnica pode passar pelo leite materno para o bebê e ele vai acabar ingerindo ela. É principalmente por esses fatores que normalmente é recomendado que a arnica seja utilizada com recomendação médica. Principais funções da arnica. Furúnculo. Decorrente da presença de flavonoides nessa planta, ela possui ações anti-inflamatórias e antissépticas, o que pode ajudar no tratamento dos furúnculos, pois ela auxilia na desinflamação e também diminui a dor. Dor pós-operatória. Após algumas cirurgias, podem surgir hematomas ou machucados próximo à cicatriz, e a arnica ajuda diminuindo o hematoma na pele. Contusões. Decorrente da presença de lactona e helenalina na arnica, pode ser produzida pomada ou gel, que ajuda em contusões, pancadas, traumatismos, diminuindo o hematoma e também reduzindo a dor. Gengivite e dor de dente. Então, ela pode ajudar em dor de dente, inflamação de gengiva, por causa dessa ação dela anti-inflamatória e porque ela é cicatrizante. Cicatrização. A arnica possui algumas propriedades cicatrizantes, então ela pode ajudar em arranhões, cortes e feridas em geral. Dor nas articulações. Em pessoas com osteoartrite, que é uma artrite que causa degeneração do tecido cartilaginoso entre os ossos, a arnica ela bloqueia a produção de proteínas que causam a inflamação nessas articulações.